Vamos inverter hoje. Vamos fazer a prece primeiro, depois a gente continua para a página e para o estudo, aí fica com mais fluidez. Eu acho que assim facilita mais. Eu também acho. Então, eu vou fazer a prece inicial, você faz a final. Então, vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que nos são ofertadas. Pedimos igualmente por todas as consciências aqui citadas, por toda a humanidade que coordena e coopera dentro das suas limitações, na organização material, no desenvolvimento da paz e da felicidade de todos, Senhor. Dai-nos força, Mestre, para que possamos sempre ser mecanismos e recursos de amor e paz segundo os seus princípios, segundo os seus moldes, os seus exemplos de amor, ternura, benevolência, candura, doçura, todos os recursos amorosos, os quais estamos ainda, Senhor, engatinhando, muito distante de exercê-los em nosso mundo íntimo. Agradecemos, Mestre, e pedimos para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje do livro do Estudo dos Médiuns, na sua paz e harmonia. Que assim seja. Então vamos lá, né? Livro Caminho, Verdade e Vida, examina-te. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Está em Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Quer dizer, palavras de Paulo, né? Na carta Filipenses. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias, em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Uma experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo, oportunidade aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda, confronto e vanglória, vaidade, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente a disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas, se atendeste ao dever, ainda que hajas sido interpretado como rigorista, exigente, incompreensivo e infiel, receba as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, função, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Vou deixar você comentar. Emmanuel está sempre tentando trazer para a gente outras formas de percebermos o versículo, né? Porque, inicialmente, quando você lê o versículo, né, não faças nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, você acredita que o versículo é simples, direto, só tem essa visão, só tem essa interpretação, né? Que tá bem trivial, que não, beleza, eu devo fazer tudo, né? Toda e qualquer atividade, eu devo fazer sem ser esse clima de azedume, esse clima de vaidade. A pessoa quer se tornar um médico para se tornar vaidoso ou para servir? A pessoa quer se tornar um professor para ficar vaidoso ou para servir?
Ah, eu quero fazer alguma atividade. E nessa atividade vai surgir uma disputa, uma briga, e você quer ganhar a briga, aqui no sentido da contenda, né? É no sentido de você querer ganhar, né? Você quer ganhar e estar com a razão. Você quer estar com a razão. E você vai impor o seu modo de ver e o seu modo de agir. Então ele está falando, você está perdendo seu tempo, porque você está prisioneiro a acreditar que os seus ideais de vida são superiores, só porque são seus. Isso não é uma atitude humilde, né? Então, o contrário do humilde, ele acha que o método dele pode falhar. O contrário a vivência, né, dentro da humildade. O que é vivência dentro da humildade? Fazer qualquer coisa na humildade. Você acha que você pode falhar, você se preocupa em não falhar, você está preocupado especialmente se você falhar, como vão ser as consequências para outros corações, para todos que estão à sua volta. Então, por vezes, ocorre dentro do lar, né, especialmente dentro do lar, porque é o grande laboratório das almas, né? Dentro do lar, por vezes alguém tem uma opinião fixa. Ah, eu quero fazer assim, assim, assado, tal coisa na casa. Outra pessoa discorda. Natural, né? Dois pontos de vista sobre como fazer a mesma coisa. Um vai elencar várias opções, oportunidades e exemplos de como fazer, o outro também. E existe uma incongruência, um impasse, né? O mesmo acontece entre países, entre nações, e por isso que é tão complicado haver esse discurso entre opiniões diferentes, né? E ambos querem um ursinho, né? Como é que você vai intermediar, por exemplo, uma briga de duas crianças, onde quem está intermediando, ou, né, o terceiro ou quarto intermediador, também quer o ursinho. Todo mundo quer o mesmo ursinho de pelúcia, né? Então, não tem como gerar uma solução, né? O intermediador, ele tem fator de interesse, o outro intermediador tem fator de interesse, então não tem solução. Então ele está falando especificamente para a gente. A página tem esse título, né, proposital, né? Examina-te. E é engraçado porque, como assim eu preciso de exame? Eu preciso me examinar. Por que eu preciso me examinar? Porque no fundo, nós acreditamos sempre que estamos contribuindo da melhor forma possível. E é inegável que todos se esforçam para contribuir da melhor forma possível. Só que ter a certeza absoluta que tudo que nós fazemos é 100% certo é um problema grave. Porque a gente está acreditando que essa forma que a gente enxerga hoje, ela não vai evoluir. E ela não carece de evolução. E não é muito bem isso que é necessário numa escala de progresso, né? Numa escala de progresso, sempre irão existir formas de viver melhor do que temos capacidade de imaginar. Então, qual é o fator da humildade, né? Isso em todas as atividades da vida. Se você quer aprender e você não é humilde, você não tem como aprender. E aí você vê vários exemplos da história, da humanidade, vários personagens, onde todos que aprenderam muito, em várias circunstâncias, sobre vários assuntos, você observou que todos eles se colocavam na condição de aprendiz. Então, e é estranho, porque ao mesmo tempo, quando a gente é criança, a gente está numa condição de aprendiz. A gente chega na mocidade, né? Já conversando basicamente quase que na evangelização, né? A gente chega na mocidade ou na juventude e a gente acredita que já tem que ter alguma coisa já institucionalizada, já bem orientada, bem moldada. E chega na fase adulta, beleza, tá tudo completo. Completei o segundo grau, completei o ensino fundamental, o ensino médio. Eu estou formado. Eu estou formado. E isso é um problema grave. Quando as pessoas escutam essa forma de arbitrar o princípio do ensino tradicional das escolas, isso não tem nada a ver com o nosso mundo íntimo. Nós não estamos formados, nós estamos em formação. Quando? Para sempre. Esse é o problema. É para sempre. Então, o ato de não perceber que nós não estamos plenos é o que gera manifestações contrárias à humildade. A pessoa bate o pé firme e fala: isso aqui eu tenho certeza que está certo.
Isso aqui eu tenho certeza. Mas a experiência da convivência, por vezes, é você conviver deixando o outro conduzir. Eu não quero lavar a roupa assim, eu quero lavar assado. Não, mas você quer lavar assado, isso está errado. Não, mas eu gosto de lavar assado, qual o problema? Aí começa. Aí aquilo não vira uma discussão, vira uma contenda, né? Vira uma grande guerra. Vira uma guerra, um cavalo de batalhas. Só que a gente não consegue examinar que ambas as partes, né? Cada um de nós, individualmente, não está percebendo o grau de resistência a ceder a forma de viver. Não, só posso aceitar se for do meu jeito. Mas o que tem? Você faz do seu jeito, o outro faz do outro jeito. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Mas do outro jeito pode dar errado. Ou dar errado. Então, mas aí o tempo vai educar a gente. Tanto ele quanto eu. Tanto ela quanto eu. Então, Paulo está se tratando aqui, está falando de algo aqui que impacta lá na geratriz do pensamento. Por isso que é tão difícil de entender, e Emmanuel tenta trabalhar esse assunto de uma maneira mais pontual, mais detalhada. E ele deixa claro, o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, ou seja, estamos todos orbitando essa grande estrela que está nos arrastando pelo seu grande campo gravitacional de amor e sabedoria. Nessa órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias. Não podemos sair classificando que todas as ideias que as pessoas têm de uma forma um pouco diferente da nossa, elas não são sadias. Às vezes é sadia, tem uma forma diferente de viver, é só isso. Em sua expressão substancial. Ou seja, por vezes, a forma de praticar o bem, a forma como a pessoa sabe ser carinhosa. Existem pessoas que o tempo inteiro falam brincando com frases que fica um machucando o outro. Faz piada, um machucando o outro. Mas o que você imaginava, né? Coração adoecido. O coração, quando está adoecido, ele fala de uma maneira sem reflexão. A palavra disso se chama leviano, né? Acaba sendo leviano, ou seja, irrefletido, fala sem reflexão. Então não é maldade, né? Não está fazendo por mal. Sem reflexão, fala por falar, age por agir, e não percebe que, na verdade, a consequência não foi boa, né? Não foi adequada. Mas mesmo assim, mesmo nesses casos, eles são convidados, isso que é difícil de entender, todos eles são convidados, desde que partam de ideias sadias, eles são convidados a cooperar nessa expressão substancial do mundo íntimo dele, no grande aglomerado orbital do Cristo. São convidados. Então, se na esfera divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. É melhor que ele contribua com limitações do que ele não tentar contribuir nada. Então, por exemplo, é muito difícil. Nós observamos o seguinte: existem pessoas que, com o passar do tempo, abandonaram os hábitos de praticar o mal. Não querem, por exemplo, também ficar na ociosidade e não praticar nem o mal nem o bem, ficar isento, que é o chamado igualar a zero, solução trivial. Ele quer participar. Só que a forma que ele vai participar, ele sabe que não vai ser boa. Ele sabe que não vai ser perfeita. Ele sabe até que vai ser meio desastrada e desastrosa. Mas não tem problema. É esse o princípio, é assim que aprende. Eu nunca vi alguém começar a aprender a estudar tabuada sem errar a tabuada. Eu nunca vi alguém começar a querer aprender a escrever sem sair escrevendo um monte de palavra errada. Então todo mundo vai errar. É inevitável. É um processo de a pessoa está se jogando para querer contribuir com o próprio coração em atividades bondosas. Só que a forma como a pessoa acaba fazendo a bondade ou tentando desenvolver-se em bondade, em ação generosa, é contrária. Isso aconteceu com Chico. Chico Xavier tinha um cachorrinho. Essa história exemplifica bem. O cachorrinho muito adoecido, muito ruinzinho, muito isso aqui. A irmã, vendo todo aquele sacrifício, todo aquele esforço de Chico, chegando tarde da noite para cuidar do animal, fazer o curativo, cuidar dele, porque o Chico queria cuidar.
Chico queria que fosse uma tarefa dele. Ele queria ter essa interação, essa atividade, essa vivência junto com o cachorrinho. E como muitos cachorrinhos têm hábito noturno, Chico chegava 2 da manhã e tá lá o cachorrinho, todo feliz da vida recebendo ele. Todo feliz, faceiro. O Chico chegava lá, cuidava, fazia o curativo e tal. A irmã vendo aquilo, de uma maneira irrefletida, ou seja, leviano, né? Leviandade vem de irreflexão, agir sem ponderar, sem pensar. Ah, vou ajudar o Chico. Chico tá até tarde aí, ó, tendo que se desgastar com esse cachorro todo cheio de ferida, todo doente. Deixa eu acabar com isso. Foi lá e assassinou o cachorrinho dele. Ela fez um ato ruim? Pro Chico foi. No grande espectro, como é que todo mundo observa? Ela tentou ajudar da forma dele, da forma que ela conseguiu contribuir. Ela não queria assumir a responsabilidade de cuidar do cachorro, porque no caso, Chico ia falar, olha, deixa que eu cuido. E ela também não queria, por exemplo, ver o Chico ficando muito triste, o cachorro ter uma morte lenta, uma morte ruim, uma morte perversa. Então, dentro da percepção dela, por isso, essa dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro, nos colocarmos no lugar da irmã, que escolheu fazer essa atividade, porque nós temos que observar quais são os valores dela, que ela utilizou para tomar aquela decisão. É muito estranho, as pessoas hoje em dia falam muito em eu tenho que aprender a me colocar no lugar do outro. Mas se você se colocar no lugar do outro com os seus valores, você não está se colocando no lugar do outro. Você tem que se colocar no lugar do outro com os valores dele. Então, se os valores daquela pessoa, no caso da irmã de Chico, era justamente reduzir a fonte de problema, ela está pensando simplesmente numa relação onde o tempo dele está sendo consumido com uma atividade que ela acha que é um desperdício. E ela vai lá e toma uma atitude irrefletida, leviana, ou seja, sem reflexão. Então o que acontece? É o que acontece com todos nós. Cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Qual o problema da nossa posição evolutiva? A nossa posição evolutiva não possui nem amor desenvolvido, muito menos sabedoria. E se a gente não parar para refletir se vai ser uma atitude, uma fala ponderada, vai dar ruim. A gente já pode parar, pensar, poxa, eu quero ajudar fulano. Não, estou decidido, eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar Beltrano, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou conseguir acessar o coração dele com mais carinho, com mais amor. Olha, senta, faz uma prece e pede inspiração. Em primeiro lugar, admite que a gente não tem condições de criar um padrão fácil para resolver esse tipo de problema. Por que eu estou falando isso? Porque o Chico ficou muito mal com ela. Ele começou a criar sentimentos de mágoa para com a irmã. Ele não conseguiu se colocar no lugar da irmã e pensar como ela pensou e perdoá-la. Ele não conseguiu. Ele foi criando uma mágoa naquele mesmo dia. E o que aconteceu? Emmanuel aparece para Chico e fala, Chico, olha só, do jeito que está indo essa criação desse sentimento que você está ancorado no seu coração e você está dilatando esse sentimento estranho, não vai ter nem como continuar certas tarefas. Inclusive, até a reunião de hoje vai estar prejudicada. Aí ele tomou um susto. A questão de sintonia. Como é que você pode achar que vai contribuir em valorosos projetos de alta envergadura para a humanidade com o coração cheio de azedume, com o coração com raiva, com o coração magoado? Não tem como. Isso vai atrapalhar a sintonia, atrapalha tudo. Inclusive com relação, no caso, estudando aqui um pouco mais o livro dos médiuns, isso atrapalha absurdamente a mediunidade, a prática mediúnica. Então não adianta ficar com esse azedume no coração, tem que se libertar disso. E quando no caso, Emmanuel sugere para ele a solução e diz, olha, essa é a solução do Cristo, não é minha. Procura o que ela mais gosta e faça um grande bem para ela. E ele foi lá e fez. Muito a contragosto, mas fez. O que aconteceu? A alegria dela abraçando o Chico, né, de o Chico reconhecendo, porque o Chico deve ter feito uma cara, né, quando soube que o cachorro foi assassinado, fez uma cara que ela percebeu que ele não gostou.
Ninguém é tão, né, a maioria de nós aqui, terra a terra, a gente não consegue, né, esconder essas reações, né? E ele ficou transtornado, com certeza ficou transtornado, e ela percebeu, e criou ali uma desavença mútua. Quando ele fez isso, e foi lá, abraçou a irmã também. Não, entendo, você é maravilhosa. Eu sei que você está fazendo tudo dentro da sua condição, tentando contribuir, obrigado. Mas é isso. As contribuições que vão ocorrer, elas estão relacionadas à posição evolutiva nossa. Por isso que examina-te. Examina a sua posição evolutiva. O que você é capaz de agir com mais amor, com mais carinho, com mais bondade. E ele deixa claro, a experiência humana não é uma estação de prazer. Né? Muitas pessoas, o objetivo principal do dia é ter um dia feliz. Muitas pessoas, o objetivo do dia é ter um dia de alegria e prazeres. Mas não é algo, por exemplo, excludente. Não estou falando aqui que a pessoa ter prazeres durante o dia seja ruim. Não é isso. A questão é como elencamos o prazer. Você pode ter o prazer também de ajudar. Você pode ter o prazer de contagiar com alegria, com felicidade as pessoas. Isso tem que te dar prazer. O ato de fazer o bem tem que ser um objeto prazeroso para a alma, para os valores da alma. Agora, se todos os nossos objetos, né, de exercício da vida aqui na Terra se restringem especificamente aos prazeres do corpo físico, eu quero ter o prazer de comer uma comida assim, eu quero ter o prazer de ter uma sensação assim. Aí ferrou, porque estamos limitando a experiência, ou seja, a vivência nesse uniforme de trabalho chamado corpo físico, a restringir até os receptores do corpo físico e mais nada. É como se estivéssemos desperdiçando a experiência. Então o homem permanece em função de aprendizado. Todos nós estamos em função de aprendizado. Qual é o modo operante da nossa consciência? Qual a função principal que está chaveada no nosso cérebro, no sentido geral, né? Da alma? Aprender. Aprender. E nesse princípio de aprender, nessa tarefa, é razoável o quê? Que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando do mesmo jeito, né, a mesma oportunidade aos semelhantes. Então, aquelas pessoas que a gente observa que se expressam mal, se portam mal, elas também estão aprendendo. Né? É igual, por exemplo, você dominar, por exemplo, a tabuada e não suportar quem erra a tabuada. É uma coisa sem sentido, você também errava. Você só não lembra. Mesmo nessa encarnação, não precisa ir para muito longe, não. Nessa mesma encarnação, você também não lembrava como é que era errar a tabuada, escrever errado, falar errado. Aí, de repente, você para de escrever errado, para de falar errado e fica com azedume, com uma situação de conflito, brigando com todo mundo, porque alguém está falando errado, porque alguém está escrevendo errado. Faz sentido isso? Agora, imagina com relação aos valores da alma, que são muito mais complexos. Os pilares da sabedoria e do amor. Os pilares fundamentais que todos nós estamos construindo, tijolinho a tijolinho. Temos que compreender que cada um ama da forma que consegue amar. Né? Uma vez uma pessoa falou assim, poxa, fulano só gosta de cachorro e gato, não gosta de gente. Fala abertamente, eu não gosto de gente, eu não gosto de gente, eu gosto só de gato. Eu falei, pô, que bom, né, que ela ama gato. Aí a pessoa ficou olhando pra minha cara, por que você tá falando isso? Ela tem que amar o vizinho dela, tem que amar não sei o que. Ué, mas ela só consegue amar gato. Ela tá matando o gato? Eu conheço um monte de gente que mata gato, mata cachorro. Se deixar, queria matar todo mundo. Ela já venceu essa etapa de querer matar os animais. Agora quer conviver com eles com alegria, quer produzir a paz para eles, quer produzir conforto, quer produzir bem-estar para os animais. No passado, talvez ela não conseguisse fazer isso, ela sempre maltratava os animais. Existem pessoas que têm um prazer de torturar um animal. Ainda aqui, no mesmo núcleo de encarnações que nós estamos. Então, ela conseguiu dar um ótimo passo, um grande passo. Mas será quando que ela vai conseguir amar os semelhantes? A dificuldade é nossa também. Agora, você querer deixar de amar ela, né? Essa pessoa, ou ele, que assim se porta, para poder justificar, não, eu não gosto tanto de fulano, porque fulano só ama animais, não gosta de gente.
Não, mas é o momento dele. É o momento de aprendizado na marcha evolutiva, né? Então nós temos que aprender como conciliar, como conviver com os nossos semelhantes que estão em instâncias diferentes. Ah, mas como é que eu posso proporcionar para eles uma resposta diferente? Ama a pessoa e haja com naturalidade, com extremo amor, com extrema caridade, ou seja, máxima benevolência, máxima compreensão e máximo perdão. Aí a pessoa vai receber os resultados do que você já conseguiu evoluir. É a única forma de ofertar alguma coisa nesse sentido. Porque, nesse aspecto, são marchas individuais que funcionam por contraste. A pessoa vai perceber outras pessoas com maior capacidade de amor, reagindo com mais paciência, reagindo com mais compreensão, reagindo com mais perdão, e a pessoa é comovida ou até mesmo constrangida a melhorar o seu próprio mundo íntimo. Por isso que Deus nunca vai criar um projeto divino, e várias pessoas se perdem, né, no consenso e na lógica divina, com relação a essa questão da convivência. Deus nunca vai colocar todas as pessoas bondosas, os espíritos bondosos, no mesmo grupo, e todas as pessoas mais perversas em outro grupo. Não tem sentido físico isso. Não tem o menor sentido. Isso aqui é que eles evoluam. Para poder evoluir, tem que misturar. Não funciona assim, tem que misturar. E essa é a ideia. Não, fulano tem um país todo isolado, não sei aonde, não se envolve com isso, não se envolve com aquilo. Eles não vão conseguir evoluir, não vão estacionar. É assim. E foi assim em todos os momentos da história da humanidade. Quanto mais nos isolamos, menos evoluímos. Então, o apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando: nada devemos fazer por espírito de quê? De confronto, né? De entrar em confronto, porque queremos alegar que estamos com a verdade, que o outro não está, e de vanglória, ou seja, querer exercer e produzir um bem ou fazer alguma coisa só para se vangloriar. Viu? Eu não estava certo? Aí, ó. Se deu mal aí, ó. E eu estava certo, você estava errado. Ou seja, simplesmente por um princípio de vaidade e orgulho. Isso significa essa grande vanglória aí nesse caso. E ele pede: não, mas faça assim, por um ato de humildade. Ou seja, você vai cumprir, vai exercer e não vai falar nada. Se o resultado por si só não for educativo, não é explicando que vai funcionar. A não ser que a pessoa peça ajuda. Poxa, como é que você conseguiu resolver isso? Fulana estava zangada, não queria conversar, estava chateada, zangada. E eu fui lá confrontar, criei uma situação mais difícil ainda. E eu achei que estava tudo resolvido simplesmente por uma questão doida, alucinada de vaidade. E na verdade não estava. Eu devia ter tido uma postura mais humilde. Né? Então, às vezes, o que tem a oferecer, né, a pessoa está chateada, zangada, você quer ajudar? Faça por um ato de humildade. Qual? Vá lá e prepara um chazinho quente. Oferta um chazinho. Quer com biscoitinho também? Sirva. Seja aquele que busca servir, criar atos de humildade para servir, para tentar amenizar os problemas. Não podemos nos julgar como ouvintes que vão gerar a solução dos problemas. Então, quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina quais são os móveis, o que está te movendo, qual foi o móvel que criou essa determinação de você querer fazer algo a mais, de produzir um bem a mais. Se resultou desse desejo injusto de supremacia, eu tenho sempre a solução e a resposta para tudo. Se obedeceu somente à disputa desnecessária, eu quero mostrar, né, que eu tenho resoluções mais sábias do que Beltrano. E às vezes a pessoa não tem coragem de admitir isso, mas às vezes isso passa dentro do mundo íntimo da pessoa. Cuida de teu coração. Analisa, examina bem o seu coração. Que sentimentos são esses? Para quê? Para que o caminho te seja menos ingrato. Ou seja, que no caminho o seu coração possa gerar respostas diferentes. Né? Se a gente não examinar a geratriz dos nossos sentimentos, a geratriz das nossas emoções, fica muito difícil conduzir um caminho sendo menos ingrato. Em quê? Porque Deus colocou certas pessoas para conviver conosco. É o maior patrimônio que existe. São esses elos de convivência.
Então, nem sempre eles vão estar no nosso caminho. Por vezes são só algumas horas diante da eternidade. Então temos que aproveitar esses caminhos para sermos o quê? Menos ingrato. Em que sentido? Não maltratar, não vilipendiar o coração alheio, querendo exigir coisas que a pessoa não é capaz de fazer. E talvez aquele que esteja exigindo também não faz. Mas na psicose alucinada que todos nós estamos vivenciando, nós fazemos tudo, nós somos os mais certos. E todo mundo é o errado. É um problema grave que habita ainda no nosso mundo íntimo nesse sentido. Mas se atendestes ao dever, quais são os nossos deveres? Pedir, buscar e bater. Pedir caminhos para a transformação moral do nosso mundo íntimo, buscar como melhor produzir o bem e bater pedindo serviço ao Pai para que possamos exercer esse novo bem, essa nova indumentária psíquica que quer produzir o bem, que quer ser um gerador de coisas boas, de atos, de falas, de ações. Então, mas se atendeste ao dever, ainda que hajas sido interpretado como rigorista, exigente, compreensivo e infiel, ou seja, várias classificações negativas, recebe essas observações, não tem problema nenhum, deixa falar. E passa adiante. Segue adiante. Não esmoreça sua vontade de querer produzir o bem. Não desanimes. Sim, por vezes a pessoa tem razão. Por vezes fomos realmente rigorosos, exigentes, incompreensivos e infiel em relação a quê? Aos princípios que nós mesmos adotamos. Eu quero ser mais bondoso. Você foi infiel, você não foi bondoso à forma de falar. Eu quero... Não, você não foi fiel aos seus princípios de amor, aos seus princípios de compreensão, aos seus princípios de produzir o bem. Então é nesse sentido que ele está falando. Continua trabalhando em teu ministério. Todos nós temos um ministério. Todos nós adotamos. Olha, nessa encarnação eu quero resolver essa pendenga que eu tenho com o Beltrano. Nessa encarnação eu quero amar mais. Nessa encarnação eu quero compreender mais. Nessa encarnação eu quero me superar. Então existem várias funções que nós estamos exercendo na Terra e que nós não compreendemos, que são funções que possuem elos divinos. Às vezes a pessoa está como mãe, ali com a função de mãe, o outro está com função de pai, o outro está com função de chefe, o outro de subalterno. Mesmo essas funções mais interligadas com a matéria, elas possuem sim um elo divino. Há uma necessidade para existir aquela conjuntura de elos de poder, de elos de relação. Então, sim, isso é o nosso ministério. É ali, é naquele cadinho que nós vamos trabalhar. E o que a gente tem que recordar quando a gente está nessas funções? Por servir aos outros com humildade. Aí é um problema. Não é por servir aos outros, porque tem que servir com humildade, sem contendas e vanglórias. E ele deixa claro, Jesus foi tido por quê? Por imprudente e rebelde, traidor da lei, inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. E é claro que ele modificou muita coisa da lei. A lei dizia olho por olho, dente por dente, e ele veio apresentar um Deus de amor, veio apresentar um conceito de amor que ninguém compreendia, e tecnicamente ninguém compreendeu ainda na sua totalidade. Nós temos fragmentos de percepções sobre o que é o amor. Então ele chegar e dizer que existe uma lei de amor, existe uma lei de justiça, amor e caridade, uma lei moral, como nós observamos no livro, o Livro dos Espíritos, na terceira parte, a gente toma um susto, porque o Cristo veio trazer toda uma estrutura completamente distinta. Até os discípulos ficavam chocados, porque eles só compreendiam um Deus cruel, um Deus punitivo, um Deus perverso. Então eles tinham uma visão do que era a vida extremamente primitiva. Então, o que aconteceu na historiografia, especificamente com os capelinos que nos auxiliaram aqui na estruturação do planeta junto com Cristo? Eles vieram com essa tarefa de auxiliar nessa estruturação e assim procederam, sendo que qual foi o grande marco divisor de águas, que podemos assim fazer uma metáfora e comparar, com a chegada, por exemplo, de Moisés?
Moisés apresentou as leis mais básicas, mais simples. Eu estou me referindo justamente ao decálogo, né, aos 10 mandamentos. Quando ele apresenta os 10 mandamentos, quando é recebido os 10 mandamentos, as outras leis são leis sociais, ele como legislador arbitrou e criou uma série de regras para criar condições mais propícias de convivência, mas os 10 mandamentos é a regra áurea de convivência. São as regras do jardim de infância. Não bate no coleguinha, não tira o pirulito da boca do coleguinha, não pode brigar por causa desse brinquedinho. É isso. É isso. São as regras mais básicas. Era a nossa infância espiritual. E aí chega o quê? Chega a segunda revelação. Jesus. Aí agora, né, a gente não está tendo mais o batismo nós não temos mais o batismo com água. Agora é com fogo. Como é que é o batismo com água? Você vai ser mergulhado na experiência física, sem entender a experiência física e sem sentir corretamente a experiência física. Agora vem um batismo com fogo. Agora você vai sentir. Porque é uma diferença muito grande entre fogo e água. Fogo você sente na hora. Fogo, dependendo do tamanho do fogo, se você tiver a 20 metros, você sente a radiação do calor. Então você vai sentir de longe os problemas. Você vai ter mais sensibilidade. Você vai querer ver estruturas de amor sendo construídas no mundo. Porque você evoluiu. Você saiu da infância espiritual e está agora na maturidade espiritual. Na madureza realmente de quê? De estar capaz de sentir melhor a vida. E aí vem a terceira revelação. Então teve o batismo com água, o com fogo. E qual é o próximo batismo que a gente tem? É o batismo da consciência. É o batismo da consciência. Para de ficar esperando que coisas acessórias e externas vão conduzir o seu destino. Para de ficar jogando para Deus tudo. E para o Cristo. Para de ficar achando, por exemplo, que o amor que vai se instituir na Terra vai ser originário e conduzido, orquestrado e guiado somente pelo Cristo. Não funciona assim, senão já estava tudo feito. Então o Consolador Prometido é um terceiro batismo, fazendo uma apropriação indébita dessa sequência de batismo, que é um batismo que não é mais físico. Você não precisa mais da água, você não mais precisa sentir o calor. Você já sabe na sua consciência, eu preciso de sabedoria, eu preciso me desenvolver em amor. Eu não preciso sentir calor e frio para saber que calor machuca e o frio, muito frio também machuca. Eu não preciso mais disso. Eu consigo imaginar que eu prefiro não executar ações e azedumes do meu mundo íntimo que vão provocar calor ou grandes congelamentos. Eu não quero mais fazer isso. Eu já sei que dá ruim. Então, quando chega o Consolador Prometido, ele chega numa época distinta para os valores da alma. Aquelas almas estavam preparadas. Ah, mas todas as almas da Terra estão assim? Não, é óbvio que não. É óbvio que não. Existem diversos espíritos que estão chegando à Terra que são ainda extremamente jovens. São crianças espirituais. Ah, mas eu não quero saber desse negócio de reencarnar com criança espiritual, uma criança, um adulto que tem uma mentalidade de criança espiritual. Mas bem-vindo à grande órbita do Cristo. Por isso que o serviço do Cristo é infinito. Por isso que o serviço de Jesus é infinito. Porque parece até estranho, né? O que essa frase tem a ver com examina-te? Ele tá levando agora um processo bem diferente. Antigamente, como é que ainda voltando à comparação do batismo, você se mergulhar numa água, qual era a ideia? Beleza, eu agora vou criar uma imposição física externa para bloquear os meus delitos, os meus problemas, o meu mundo íntimo. Ok, você para de querer agir no mal, não porque você quer, mas por uma restrição de movimentos. Você não consegue correr debaixo d'água. Ninguém consegue. Você vai fazer isso em câmera lenta. Então a água vai restringir os seus movimentos. Então, psiquicamente, não é que você se transformou.
Você não produziu mal naquela encarnação porque você se restringiu pela água. Os seus movimentos estão restringidos. Tá, aí chega o segundo nível, você saiu da infância, infância espiritual. Né? Como é que funciona a infância? Todo mundo sabe disso, né? Você tem uma criancinha, a criança pegou uma faca, tu vai lá e pega a faca da mão da criança. Não pode mexer com faca, você pode se cortar. Restrição. Então, o símbolo, nós vivemos numa época que a gente perdeu a capacidade de perceber os símbolos. O que isso quer dizer para o nosso psiquismo. Então, o batismo com água é isso. Você aceita entrar numa organização onde você vai se restringir de produzir o mal. Vai se restringir. Mas não é que o mal não esteja em você. Está. Mas você não quer praticar mais. Como você não tem controle, você entra para uma organização que vai controlar os seus gestos. Esse foi o batismo da água de João Batista. E João Batista falou, Jesus vai batizar vocês com fogo. Por que com fogo? A gente sente de longe. Se botar um fogo grande, né? Como eu estava comentando, se bota um fogo de 3 metros de labareda, meu Deus do céu, a 20 metros de distância você está sentindo a radiação. Você não precisa estar lá no fogo para saber que deu ruim. Você é capaz de sentir sem estar no problema. Você é capaz de perceber sem estar no problema. Então você é capaz de perceber quando você age, se você agir mal, o que vai acontecer? Você começa a ganhar sentimentos sobre aquilo. Você sabe que falar uma palavra torta pode levar a pessoa a ficar mega raivosa. Se você fizer uma ação torta, pode levar a pessoa a ações descabidas. Então você percebe, começa a sentir a vida com outros sentimentos. É o momento do Cristo. Cristo vem nos batizar com fogo. O fogo que vai o quê? Queimar as nossas consciências. Vai dar uma chamuscada na gente. Aonde? Nos processos de culpa. Então, começamos a elaborar o princípio de sabedoria. Ainda por tentativa e erro. Ainda por tentativa e erro. Então, às vezes a gente faz algo errado, não é que você vê o fato físico, você vê só a radiação do calor da cisânia, você vê a radiação do calor do desagravo, da contenda, da briga, da confusão toda. Você sente que não é um clima adequado. Isso não é clima de paz. Você já tem essa sensibilidade. Na época do batismo com água, você não tinha sensibilidade nenhuma. Nenhuma. Então esse é o problema. A gente não consegue perceber a história de 10 em 10 mil anos. Nos ciclos de 7 em 7 mil anos. Né? Os ciclos são de 7 em 7 mil. Né? Então a gente não percebe como saiu de um primitivismo muito mais grave, sem nenhum tipo de sentimento. Então quando Jesus veio trazer e veio dar o exemplo do amor, aí ele veio falar de alguma coisa maravilhosa. Maravilhosa que todos nós perseguimos, que é o conceito de felicidade. A verdadeira felicidade na espécie humana, na condição de espíritos animando corpos físicos, no estágio que nós estamos. Nós queremos ser felizes. Então, chega o terceiro batismo. Né? O primeiro batismo foi restrições físicas, restringir ações. O segundo batismo foi para dinamizar o nosso mundo íntimo em relação aos nossos sentimentos. E o terceiro batismo, ele vem batizar o nosso campo mental. Então, o Consolador Prometido é como se fosse um terceiro batismo para justamente dinamizar a nossa capacidade de pensar sobre o amor, de pensar sobre perdão, de pensar sobre progresso moral, de pensar sobre esse novo projeto que o Cristo trouxe para todos nós e deixando claro qual é o objetivo nosso, nos tornarmos o quê? Espíritos bem-aventurados. Então é esse que é o gargalo. Examina, você está nessa reta, você está nessa inclinação dessa reta de se tornar um espírito bem-aventurado, segundo a lei de progresso, que é uma outra lei moral. A lei de progresso é uma lei divina. Você está engajado realmente na lei divina, na lei de progresso. Ou seja, Deus, há 2.000 anos atrás, esperava você produzir um bem de tamanho e proporção chamado 3x. E agora ele estima de você 15x. 3 vezes mais, né? 3 vezes 5, 15. Ele quer de você 15 vezes mais potencial de produzir o bem. Você já está nesse potencial. Então a gente tem que se examinar. É esse o problema. É esse o drama.
Mas tem que fazer o bem para quem? Para aqueles que não estão conscientes dessas obrigações, dessas necessidades. Por isso que o serviço do Cristo, o serviço de Jesus é infinito. É infinito. Toda hora surgem almas nessa nova estrutura chamada planeta Terra, por vezes pode até vindo de mundos inferiores, né? Pode vir de estações até mesmo inferiores à Terra, que são brindados para poder partilhar aqui um pouquinho, ter esse golden ticket, né? Ter esse bilhete dourado aí premiado para estar aqui conosco. E como é que você vai exercer o coração para essa pessoa, para esse espírito que acabou de chegar? Como é que você vai realmente se colocar com amor? Ah, mas fulano é truculento. Ah, mas Beltrano é grossa. Ah, mas ama exatamente como essa pessoa tá. É esse o objetivo do Cristo. Ele quer que esses irmãos e essas irmãs, que nós classificamos como truculentos, maus, perversos, ou N aspectos, eles querem que eles sejam contaminados pelo amor. E quer que você faça isso conscientemente. Esse é o problema do Consolador Prometido. Ele quer que você ame o seu inimigo conscientemente. Olha, não importa o que a pessoa está fazendo hoje. Ela cometeu esse equívoco, esse outro equívoco, essas loucuras. Mas eu não quero que ele continue produzindo isso. E eu quero dilatar as minhas percepções a exercer o amor que o Cristo aguarda de mim. Porque o Cristo aguarda que estejamos sempre o quê? Contribuindo, conforme a nossa posição evolutiva. Então a gente tem que examinar o que nosso mundo íntimo está produzindo. E é claro, examinar também que temos dificuldades em certos aspectos. Temos maiores dificuldades com certas pessoas. Tem certas pessoas que, quando nos apertam, falam uma palavra torta, é diferente de outra pessoa falar uma palavra torta conosco. Um estranho falar uma palavra torta é uma coisa. Uma pessoa que tem acesso ao seu mundo íntimo, que você não espera que a pessoa fale uma palavra torta, é aquele momento que nós somos testados com relação à cólera. Estamos com a capacidade de passar por essa prova, por esse teste, e ainda continuar exercendo o amor. Não, eu vou continuar amando essa pessoa, vou continuar amando e servindo essa pessoa, não importa como. Bem-vindo ao projeto divino, já no nível Consolador Prometido. Não tem fogo, não tem água, não tem matéria. É de espírito para espírito, de consciência para consciência. A sua consciência quer evoluir porque você está falando, eu vou evoluir, eu vou superar. Não é por restrição, não é por restrição física, pelo batismo da água, não é por constrangimentos, né, de você ver que você foi o agente do mal, você foi o perverso, e você se sente mal, porque você fica triste. Nossa, não é que eu gerei o mal? Nossa, não é que eu deixei de fazer um bem? Então, quando Cristo trouxe o amor para a Terra, numa condição mais pura, nós fomos batizados pelo fogo. O fogo que consome a nossa consciência, que deixa claro, estamos fora da verdade divina. Né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então quer dizer que nós somos a imagem, somos o reflexo. Devemos estar refletindo o potencial de Deus. Em que proporção? Na proporção de semelhança. Análise de semelhança. Proporcionalidade. Ele é infinito, nós somos um pequeno fragmento numérico. Mas não importa. Esse pequeno fragmento numérico, ele tem potencial de agir no bem. Ele tem potencial de produzir o amor. Então, esse é o agravamento quando a gente chega, por exemplo, no Consolador Prometido. O Consolador Prometido, ele não quer saber de restrições físicas, ele não está nem aí se você tem corpo físico ou não. Ele não quer saber se os seus sentimentos estão bem desenvolvidos, porque já estão. Você já tem sentimentos. Os seus sentimentos, suas percepções já existem. O Cristo já está habilitando o nosso mundo íntimo a ser cada vez mais sensível. Às vezes você ouve uma música bonita, você chora. Você vê um filme bonito, você chora. Você se emociona. Vê uma história bela, você se emociona. Então tem N provas de que o seu mundo íntimo já está sendo desenvolvido e trabalhado com relação às emoções. Especialmente com relação aos sentimentos. O sentimento de amor, o sentimento de bondade, de carinho. Então, N sentimentos que nós já animamos, que tem a ver, que são
A diferença entre sentimentos e emoções é que emoção oscila. Sentimento é perpétuo. Sentimento é algo perpétuo que você elabora e perpetua no seu mundo íntimo. Eu quero buscar felicidade produzindo a felicidade para todos, porque eu sei que esse é o caminho. É um sentimento genuíno de um aspecto divino da convivência. Então a gente precisa examinar o nosso mundo íntimo. Só que esse exame, quem brindou a gente fazer esse exame com mais cuidado, com mais acuidade, foi justamente o que? O Consolador prometido. Porque a gente começou a botar a razão. Qual é a lógica disso tudo? Qual é o princípio? Aí surge a fé raciocinada. Surge a confiança plenamente raciocinada. Aquilo que você desconfiava e só pensava e imaginava, você agora tem certeza. Por A mais B. Por, né, raiz de 144. Pô, eu sei que é 12. Raiz quadrada de 144. Então você é isso. Agora entendi, é uma função quadrática. E aí você vai começando a compreender. Então, nossa capacidade de pensar sobre o amor está se dilatando. Nossa capacidade de pensar sobre amar e servir está se dilatando. A gente não pode perder a esperança de que esses mecanismos funcionam. Porque adivinha, funciona. A gente não tem consciência, mas funciona. Tá bom? Então precisamos dar um foco muito grande em examinar como estamos vivendo a vida. Surgiu uma situação qualquer, uma adversidade, uma briga, uma contenda. Pare e analisa. Tenta se projetar para fora do evento e analisa quais foram as emoções que você animou, quais foram as possíveis emoções que o outro animou, os valores que aquela pessoa vive, que são diferentes do seu. Como que você tem que harmonizar essa convivência, essa habitação de princípios, porque senão você vai querer se isolar. E não é se isolando que a gente pode transformar o nosso mundo íntimo de terceiros, muito menos cooperar, né, com expressões substanciais na atividade do Cristo. A atividade do Cristo que é o quê? Que sejamos corações zelosos, preocupados em produzir o bem continuamente. O sentimento genuíno. Fazer as coisas por amor. Realmente fazer por amor. Limpar o chão por amor. Lavar uma louça por amor. Preparar alguma coisa por amor. Por amor. Por amor. Deixarmos a marca do nosso coração em todos os lugares onde estivermos. É isso. Mas, pô, fulano é assim, assado, fulano é ruim. Não, que isso. Não pensa assim. A pessoa de repente está zangada, está passando por uma vida difícil, um momento difícil. E as pessoas têm uma visão diferente, né? Quando descobre que a pessoa é isso, é aquilo, começa a classificar as pessoas, aí descobre que a pessoa está passando por um problema, a pessoa até se sente constrangida. Porque sentiu a radiação do calor, do mal que ela mesmo criou, né, com seus próprios pensamentos perturbados. Nós sentimos essa radiação ruim, essa radiação térmica destrutiva que o nosso pensamento foi capaz de gerar. Peraí, poxa, eu não posso sentir a vida assim. Aí estamos no batismo do fogo. Mas aí chega o batismo da razão, da lógica, que vai sustentar e apoiar a nossa conduta. E é claro, vamos ter depois de tudo isso desenvolvido, ainda existe um problema gravíssimo. Né? Ainda vamos ter uma disputa entre esses dois universos, o do sentimento e da razão. Bem, mas aí o tempo aqui está acabando, como sempre. Eu vou abrir uma nova sala, tá ok? Faltam alguns segundos. Aí a gente continua de lá. O que acontece? Essa página ela é muito complicada porque a gente não consegue pensar em escala de 7 mil anos, 14 mil anos, né? E isso para os capelinos aqui, que estavam aqui, que estão aqui, né? Alguns que ainda estão aqui, é um impacto muito forte, né? Porque eles desenvolveram muito os sentimentos e também desenvolveram muito a razão. Então não é à toa que quando eles criam, né, aquela interpretação, né, sobre o homem, a mulher, o feminino e o masculino, não é o homem e a mulher fisicamente, né? No Velho Testamento, quando a gente pega aquela parte lá da Gênese,
Não é o homem ou a mulher fisicamente. Tem a ver com o sentimento e a razão. A razão já plenamente desenvolvida e os sentimentos já com algum aspecto de desenvolvimento, né, ainda pregarão peças na nossa consciência, né? É esse o problema que os capelinos, assim como nós hoje, percebemos que é importante ter mais atenção, cuidado com os sentimentos que a gente anima, cuidado com a, com a forma como analisamos os princípios da vida, né? Porque por vezes podemos chegar a conclusões totalmente equivocadas, né? Podemos ficar, não, o corpo físico requer cuidados de bem-estar, então minha alegria é maximizar os meus cuidados de bem-estar em detrimento dos outros, ou seja, em prejuízo de todo mundo. Isso não faz sentido, isso é contra a sua própria natureza, que é a fraternidade. A sua natureza é a fraternidade. Então, se você não está em acordo com a sua natureza, você é um gerador de infelicidade, de arrependimentos, de N fatores que causam problemas, né? Então, a página inicial desse examinar a nós mesmos é examinar como estamos operando, como estamos colocando nossos sentimentos. Com azedume, com revolta, fazemos por cansaço, fazemos tudo com má vontade, tudo bom e nada presta, né? Filosofia atual da Terra, século XXI, né? Se tornou esse princípio. Tudo bom e nada presta. Nossa, isso aqui é bom. Ah, mas isso não presta. Nossa, isso aqui é bom, mas isso aqui não presta. É impressionante, né? O milênio que a gente está vivendo, né? Desse conflito. Já começou o conflito, né? Esse conflito de sentimentos, né? Entre a razão e o sentimento. E não consegue achar um denominador comum. Ainda não conseguimos, né? Em cada consciência nossa. Nós não conseguimos equilibrar a razão com os nossos sentimentos, os nossos reais valores da nossa alma. Então vamos lá, gente. Vamos voltar agora aqui pro Livro dos Médiuns. Nós estamos no... meu Deus, vocês não estão vendo aqui a tela, peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Tela 2. Então, retomando aqui, nós paramos no item 98, né? Capítulo 5, ainda sobre as manifestações, né, espontâneas. Aliás, dos fenômenos de transporte, desculpe, dos fenômenos de transporte, né? E explicitamente, né, nós já iniciamos um novo item, né, desse capítulo, chamado Fenômeno de Transporte, em que ele quer analisar o caso ocorrido, analisando a fenomenologia, como que o irmão lá em cima, naquele evento que nós conversávamos, daquela situação daquela rua, né, essa rua Desnoyers, onde ocorreu aquele fenômeno de arremesso de pedras, em que, conversando com o espírito que foi evocado, no caso por Kardec, né, nesse princípio adotado por Kardec, e ele somente, ele possuía a liberdade de assim proceder, tinha São Luís com ele, grandes espíritos que conduziam esse princípio, não é o nosso caso. A evocação aqui é para Kardec. Então, quando ele conversou com esse espírito, ele observou qual era a real natureza do fenômeno e ele ficou impressionado em saber que o irmão tinha transportado pedras de lugares distantes e levado até aquela região para arremessar naquela casa. E arremessava e quebrava janela, quebrava azulejos, né? Era uma destruição sensivelmente grande, né? Gerava prejuízos não só físicos, mas igualmente prejuízos para o corpo físico, né? Pessoas que recebiam a pedrada tinham contusão no corpo, podendo, se acertasse realmente a cabeça, poderia até ocorrer algo mais grave, né? Uma contusão mais grave. Então, nós iniciamos tentando compreender esse fenômeno, como ele conseguiu transportar a pedra até lá, né? Consiste no trazimento espontâneo de objetos inexistentes no lugar. Então, em reuniões de materialização, nós já sabemos, surgem flores, não raro, frutos, confeitos, joias, né? E por aí vai. Então, no item 98, ele continuou explicando, aí agora quem vai passar a explicação em mais detalhes é o espírito Erasto. Erasto nem sequer
pertence a essa estrutura evolutiva, né? Erasto está mais ligado a outros grupos mais avançados. E nós vamos observar que até a explicação dele é mais complexa. E ele começa explicando como que o sistema nervoso, e aí ele não se restringe a falar do sistema nervoso somente do corpo físico, né? Facilmente excitável dos digitais médios, que permite o quê? Por meio de certas vibrações, ele não vai dizer mais do que isso, vibrações, estamos falando realmente de reações do princípio do pensamento, né? Projetar abundantemente o fluido animalizado, né? Que lhes é próprio. Novamente, essa expressão fluido animalizado não é de Kardec, já era uma expressão comum no século XVIII a respeito dos estudos ligados aos princípios da vida, ok? Então ele continua falando sobre essa natureza impressionáveis, né? As pessoas com nervo vibrante, a menor impressão, que é a característica realmente significante, né? Que vai dar, que é o princípio mais significante em termos de a pessoa ter a sensibilidade para fornecer esses recursos, né? Está tentando meio que classificar essas pessoas, esses médios. E ele continua. Podemos continuar. O próximo é esse daqui, que na verdade é esse aqui que nós deveríamos continuar. Mas eu vou retomar só um pouquinho aqui em cima, só para poder fazer um pouco de sentido, tá ok? As naturezas impressionáveis, né? As pessoas cujos nervos vibram a menor impressão, a mais insignificante sensação. As que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são muito aptas a se tornarem excelentes médiums para os efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. Então ele já está falando de uma característica da alma, ele está falando de característica do espírito em si. Ou seja, o médium ele tem aquela sensibilidade grande, mas é uma sensibilidade anímica, é daquela alma, é um princípio anímico. Aquela alma, quando está disponibilizado para ela mais fluido vital e explicitamente mais fluido universal na constituição do seu perispírito, naquele período daquela encarnação, ele tem uma maior chance de se tornar um excelente médium para efeito físico. Por quê? Porque ele já tem essa sensibilidade. Ele é uma alma já mais sensível. Então, efetivamente, quase de todo desprovido do invólucro refratário, então são almas que vivem onde a vibração da própria alma da pessoa é como se fosse o perispírito, ele transpassa o perispírito daquela pessoa, vibra de tal maneira que a amplitude, vamos dizer assim, como distância física, embora não seja isso, né? Vamos imaginar como distância física e ao mesmo tempo como radiação de luz. Se pensar em termos de distância física, é como se o corpo perispiritual dele fosse maior do que o corpo físico. Agora, voltando à comparação do efeito da luz, é como se o corpo físico é um abajur, é como se fosse um constritor de radiações luminosas. E o que essa alma consegue empenhar e desenvolver é que o corpo físico não limita, não restringe essa luz, transpassa, transborda, além da borda do corpo físico. Por isso que ele fala, efetivamente, quase de todo desprovido do invólucro refratário, palavra de Erasto, que, na maioria dos outros encarnados, o isola, o sistema nervoso dessas pessoas as capacita para a produção desses diversos fenômenos. E isso é comum a várias outras faculdades mediúnicas. Então, por vezes, o médium psicofônico, especialmente o médium psicofônico, igualmente, ele tem uma sensibilidade maior. Chega alguém no recinto que a pessoa está triste, está chateado, a pessoa acha logo que é desencarnado. Mas o principal fonte, às vezes, não é o desencarnado em si. O desencarnado, às vezes, está só sendo arrastado por sentimentos que estão sendo animados por alguém encarnado, ali, presente, na hora. E está irradiando aquelas sensações e o médium percebe. Né? Ele fica triste junto, enfim.
percebe não só a do encarnado, como também do desencarnado. Então, quanto aos incrédulos, aquelas pessoas que não acreditam, né, e aos sábios, que melhor conseguem analisar e observar com mais cautela, piores estes do que aqueles, não me compete convencê-los, e com eles não me ocupo. Está deixando claro, ele não está querendo observar esses princípios para a pessoa aceitar, concordar, convencer. Não quer, não tem problema não. Depois você vai descobrir. Convencer-se-ão um dia, por força da evidência, pois que forçoso será se curve diante do testemunho dos fatos espíritas, como forçoso foi o fizessem diante de outros fatos, que a princípio repeliram. Gente, não podemos nos enganar, né? O próprio Albert Einstein, ele desencarnou não aceitando que o universo estava se expandindo. Mas a base de cálculo que gerou a evidência de que o universo estava se expandindo foi as próprias afirmações dele da teoria geral da relatividade. É o contraponto, né? Uma das grandes contribuições do âmbito da física. E não adianta, ele não aceitava. Falou, não, que isso, não é possível. O universo não pode estar se expandindo nessa taxa de aceleração. Ou seja, uma aceleração acelerada. É assim que o universo está se expandindo, que as galáxias estão se afastando uma da outra. Então ele não conseguia aceitar. Então é o mesmo com relação aos fatos espíritas, né? Às vezes a pessoa tem aquela vivência, teve acesso àquela informação, mas ela está ainda em negação, não aceita que as coisas funcionem diferente dos próprios princípios dela, né? Que é totalmente natural. Logo, logo isso passa. Então, resumindo, ele comenta, resumindo, agora a gente está focado a partir do texto que nós temos que avançar. Os fenômenos de tangibilidade são frequentes, mas os de transporte são muito raros. Os de transporte são muito raros, porque muito difíceis de se realizar são as condições em que se produzem. Conseguintemente, nenhum médium pode dizer, a tal hora, em tal momento, obterei um transporte, visto que muitas vezes o próprio espírito se vê obstado, ou seja, impedido, na execução de sua obra. Ou seja, ele não consegue, com a própria vontade, com os fluidos não adequados, misturar aqueles fluidos que o médium está fornecendo, esse fluido ser capaz de misturar com o fluido vital, com o fluido universal dele, para produzir aquele fenômeno, né? Devo acrescentar que, por exemplo, vou dar um exemplo bem físico, bem simples. Por exemplo, vamos supor que você fala assim comigo. Eu quero que você faça um fenômeno de transporte com relação a esses grãozinhos, essa colherzinha aqui de açúcar, que está nessa colher. Aí eu pego o açúcar, jogo numa água, num fluido. O açúcar é absorvido pela água. Quando você leva para outro lugar, é só você evaporar aquele fluido e todo o açúcar volta a se depositar. Você transportou. Foi um fenômeno de transporte. Sendo que aqui houve uma reação química. No caso do fenômeno de transporte, como a gente vai ver mais adiante, não é assim que ocorre. Não ocorre uma alteração atômica do que ele está transportando. Apenas uma alteração de visibilidade e uma alteração de ponderabilidade, ou seja, ele consegue pegar aquele objeto, não com as mãos, mas por manipular o fluido com o pensamento e levar aquela pedra de lugar e conseguir transportar, sem ninguém ver. Então, o fluido... Aí tem que ter um médium, o espírito, o médium, o desencarnado, para poder fazer esse transporte. O espírito desencarnado é que vai fazer esse transporte com a vontade dele. Mas ele precisa ter capacidade, conhecimento de misturar os fluidos e ele precisa achar o fluido certo que funciona para aquela atividade. Então, por exemplo, como é que você vai... torna mais difícil. Igual aqui na Terra. Como é que você vai pegar, por exemplo, um fluido que já está saturado de açúcar? Né? Você já botou açúcar, saturou. A gente sabe que tem um limite de saturação, um limite químico. Como é que você vai botar mais açúcar achando que ele vai dissolver? Você pode ficar batendo ali aquele açúcar eternamente, ele não vai dissolver.
Entendeu? Não vai dissolver, porque aquele fluido não tem aquela capacidade de fazer aquilo que você quer, que é, por exemplo, dissolver o açúcar. Não vai dissolver. Ele já está saturado de açúcar. Ele não tem capacidade de dissolver aquele açúcar. Então, é muito parecido, embora há uma distância gigante, né? Parecido em termos de princípio de você não ver. Você não vê o açúcar e depois você vê de novo o açúcar, o grão. Né? Ele vai falar também sobre isso. Então é muito difícil. Às vezes o espírito também ele é impedido. Por que eu quis botar aqui obstado como impedido? Porque às vezes ele é impedido mesmo com relação a certas regras. Por exemplo, acabou, não pode mais ter fenômeno de transporte. Acabou. Esse fluido pode ser usado para cura, esse fluido pode ser usado, mas para essa modalidade de transporte, ele está impedido. Impedido mesmo. Impedido como se fosse a lei da gravidade. Ah, vou desligar a lei da gravidade. Pode, esquece. Não tem como você desligar a lei da gravidade. Ninguém tem como. Ah, vou fazer com que o planeta pare de girar. Impossível. Impossível. Então, existe uma série de aspectos, né, em que a gente tem que compreender que existe um controle, não está assim tudo largado, não é tudo abandonado. Né? Existem leis universais que controlam esse princípio. Então, devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público. Duplamente difíceis em público. Porque quase sempre entre se encontram elementos energeticamente refratários. Existem pessoas que estão ali refratárias, que estão torcendo até contra, que paralisam os esforços do espírito e, com mais forte razão, a ação do médium. Tende, ao contrário, como certo que, na intimidade, os ditos fenômenos se produzem quase sempre espontaneamente. Então, o que ele está falando aqui da intimidade? Ele está falando numa questão de um lugar mais fechado, não é aberto ao público. Isso que ele está falando, né? Reunião fechada é uma intimidade. Os ditos fenômenos se produzem quase sempre espontaneamente, as mais das vezes a revelia dos médiuns, e sem premeditação, sendo muito raros quando esses se acham prevenidos, né? Ou seja, o médium se acha prevenido. Então, ele continua. Deveis deduzir daí que há motivo de suspeição todas as vezes que um médium se lisonjeia de os obter à vontade. Você pode botar uma suspeição porque é estranho, muito raro. Né? Não estou dizendo que não aconteça, mas suspeite. Né? Ou, por outra, de dar ordem aos espíritos, como a servos seus, o que é simplesmente absurdo. Então, sempre que te observar alguém falando que viu isso, viu aquilo, a pessoa tinha um comando, conseguia comandar, pode apostar que é mentira, porque é simplesmente um absurdo, não tem como acontecer. Tende ainda como regra que os fenômenos espíritas não se produzem para constituir espetáculo e para divertir os curiosos. Não é para fazer espetáculo, muito menos divertir, não é. Não tem esse objetivo. Se alguns espíritos se prestam a tais coisas, só pode ser para a produção de fenômenos simples, não para os que, como os de transporte e os outros semelhantes, exigem condições especiais. Né? Então ele continua: lembrai-vos, espíritas, de que, se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, e realmente é um absurdo, também não é de bom aviso aceitá-los todos cegamente. E já percebeu que existe esse fenômeno no meio espírita? É muito engraçado. Pessoas que estão assim, meio que mais impressionáveis, sei lá, né? Qualquer coisa que acontece, isso aí só pode ser isso. Ah, isso aí pode ser uma obsessão. Ah, isso aí pode ser influência. Ah, isso... Calma, também não é assim, né? Não sai aceitando tudo isso. E a gente sabe que a gente tem que examinar qual é a nossa participação em todos os fenômenos que estamos interagindo na vida. O quanto que pode ser não só fruto da nossa imaginação, ou fruto da nossa imprudência, né? Do nosso mundo íntimo agindo de forma imprudente. Então ele continua. Quando um fenômeno de tangibilidade, de visibilidade ou de transporte se opera espontaneamente e de modo instantâneo, aceitam. Aceitam.
realmente está acontecendo. Porém, nunca o repetirei demasiado, não aceiteis coisa alguma às cegas. Nunca, porém... Ai, meu Deus, moveu aqui de lugar, desculpa. Porém, nunca o repetirei demasiado. Nunca vai ser demasiado que ele vai repetir. O quê? Não aceiteis coisa alguma às cegas. Não fica aceitando tudo às cegas. Para, analisa, pondera, né? É a época da razão também. Não mergulha com as emoções e sai aceitando qualquer tipo de situação. Analisa com calma. E principalmente, qual o objetivo disso? Qual o objetivo disso estar acontecendo? Seja cada fato submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo, porquanto crede o Espiritismo tão rico em fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem de ganhar com essas pequenas manifestações que prestidigitadores hábeis podem imitar. Né? Então, o que ele estava comentando com isso? Todos esses fenômenos, todas essas leis naturais que o Espiritismo vem explicar sobre as interações entre o mundo dos espíritos e o mundo físico, é óbvio que ele tem que ter um objetivo sublime, é óbvio que ele tem que ter um objetivo justo e nobre e bom. Não vai, e os espíritos, esses projetos não iam ficar nessa gastura toda e ia se perpetuar, né, como não se perpetuaram, que não faz sentido, a ponto de, por exemplo, hoje esses chamados prestidigitadores hábeis que podem imitar são pessoas que são chamados mágicos de hoje em dia, né? Você pode imitar qualquer fenômeno. Se for uma filmagem digital, hoje em dia é impressionante, né? Com inteligência artificial, você pega a sua foto. Eu posso mandar um site para vocês fazerem isso. Você pega a sua própria foto, coloca num site, bota um texto, grava um pouquinho da sua voz e manda ele ler. Ou lendo qualquer coisa, não precisa ser lendo aquele texto, não. Lendo qualquer outro texto. Ele captura a frequência da sua voz, ele pega aquela imagem e começa a animar a sua boca falando. Exatamente os mesmos vocábulos que você quer que aquela imagem fale. Então, é óbvio que é possível hoje em dia ter muito mais recurso tecnológico para criar falsos eventos, falsas manifestações. Então, isso não leva a ninguém a nada, entendeu? Muito pelo contrário. Algumas pessoas até criam esses recursos de imitação justamente para falar contra, falar mal e desconstruir os exemplos genuínos de fenômenos que já ocorreram e que não ocorrerão mais. É óbvio que a pessoa gostaria de ver o fenômeno, mas não vai ocorrer mais. Se você não é capaz de ser testemunho de um evento, então complicado. Você chega para alguém e fala assim: um tempo atrás aqui passou um cometa chamado Halley. O cometa Halley? É. Você viu? Vi. Eu quero ver, eu acho que você está mentindo para mim. Não, ele só passa daqui a 100 anos. Só daqui a 100 anos ele vai voltar a passar. Acabou, você acredita ou não acredita? Não tem jeito, né? Então, a gente tem que observar também que existem pessoas que têm um potencial, né? uma grande capacidade de imitar situações e fenômenos para ludibriar, para enganar, para entreter, para entretenimento. Não está fazendo de má vontade nem de perversidade. Mas às vezes é um princípiozinho de leviandade, né? É meio refletido, porque ele não consegue compreender que está desconstruindo a possibilidade das pessoas perceberem certos fenômenos. Mas vamos deixar na irreflexão. Vamos prosseguir. Bem sei que ides dizer é que estes são úteis para convencer os incrédulos. Olha como é que o Erasto ele vai chegar num ponto-chave. Bem sei que você vai dizer. É porque esse fenômeno de transporte ele vai ser útil para convencer os incrédulos. A pessoa não acredita, vai ver um objeto que vem de não sei de onde, nossa, vai passar a acreditar. Mas ficais sabendo, se não houvesseis disposto de outros meios de convicção, não contaríeis hoje a 100ª parte dos espíritas que existem. Por que está falando isso? Porque todos os outros que se tornaram espíritas, eles não se tornaram por causa desses fenômenos. Então tem um número gigantesco de espíritas que sequer viram um fenômeno. Eles simplesmente raciocinando
pelo princípio da lógica, ele compreende aquela expressão máxima do espiritismo apresentada na sua indumentária, né, filosófica, na sua indumentária religiosa e na sua indumentária científica, de explicar como esses fluidos funcionam, essas leis naturais funcionam. Então, falai ao coração. Por aí é que fareis maior número de conversões sérias. Se julgardes conveniente para certas pessoas valer-vos dos fatos materiais, ao menos apresentai-os em circunstâncias tais que não passam permitir nenhuma interpretação falsa. E, sobretudo, não vos afasteis das condições normais dos mesmos fatos, porque, apresentados em más condições, eles fornecem argumentos aos incrédulos, em vez de convencê-los. Erasto. Então, o que ele está falando aqui sobre essa questão, né? Apresentai-os em circunstâncias tais que não possam permitir nenhuma interpretação falsa. Então, um tempo atrás, eu tive um contato, eu tenho um amigo meu que ele é físico, né? E ele tem um problema grave com a mãe, com o pai, que o pai e a mãe são muito religiosos, ele não acredita em nada, que não sei o quê. Vocês imaginam, né? Um conflito que não deveria existir de sentimentos e a presença da irreflexão, de não querer nem pensar a respeito, né? Torna o coração da pessoa um pouco mais resistente, um pouco mais duro. Aí papo vai, papo vem, e ele gosta de me alfinetar, ele sempre gostou de me alfinetar. Eu trabalhei com ele durante um tempo e e a gente estava envolvido num projeto junto, uma coisa muito difícil de resolver, e por coincidência veio a ideia assim pronta, executamos, falei que a ideia estava pronta na minha cabeça, fizemos a ideia, falei assim, graças a Deus, essa ideia veio. Ele, graças a Deus, Cambal. Ele ficou muito zangado comigo que eu falei graças a Deus, né? Eu falei, mas olha só, a ideia veio pronta, um problema grave, não fui eu que pensei, eu tenho certeza, quando vem ideia assim pronta, tudo mastigada, não é minha, eu tenho certeza que não é. Ele, você não pode falar isso, toda ideia que vem na sua cabeça é sua, e aquelas discussões, né, naturais de convivência. E aí ele ficou muito chateado, né? Eu falei assim, não, mas cara, olha só. Aí ele perguntou uma vez, abertamente, de uma forma bem transparente, né? Já sabia que eu era espírita, e perguntou, mas como é que você acha que acontece esses princípios de evolução do planeta, de marcha do planeta? Você não vê que são os homens que estão fazendo? Que somos nós, seres humanos, que estamos fazendo? Eu falei, mas é por inspiração, né? Às vezes nós estamos realmente com interesse de querer levar, né, recursos para todos, de utilizar princípios científicos, filosóficos, ou vários outros áreas de conhecimento humano e dilatar para melhorar a qualidade de vida de todos, melhorar os recursos para todos. É lógico que isso é algo positivo. E vão surgir inspirações. É natural. Aí ele falou assim, não, mas eu não acredito nesse negócio de espírito. O dia que me provarem, que fizerem teste, que fizerem isso, que fizerem aquilo, e eu conseguir observar esses resultados, eu vou acreditar. Aí eu falei, olha, aí eu falei, olha, eu mandei para ele o livro, né? Ó, tem esse livro aqui chamado Fatos Espíritas, foi publicado por nada menos do que William Crookes. Só para recordar quem é William Crookes, é o criador do tubo de Crookes, que ele que identificou e conheceu os chamados raios catódicos, que é o pilar fundamental para você guiar feixes de elétrons para chocar num alvo, esse alvo produzir o raio-x. Ou seja, sem o tubo catódico, sem os raios catódicos, e muito menos sem o tubo de Crookes, não haveria nem sequer descoberta dos raios-x, né? Por isso que tem esse nome, raio-x. Era uma irradiação desconhecida, que nem sequer é visível, ninguém conseguia enxergar. Então, aí acabou, né, o assunto. Falei, lê com calma. Né, William Crookes, um exímio cientista, altamente respeitado, e ele ficou 3 anos como um espírito que se materializava, uma médium, né? Trabalhou com uma médium, onde esse espírito se materializava, e ele fez experiências. Pediu para ela subir na balança, tirou um pedaço da matéria que ela materializou, fez análise química, fez análise física. Ele ficou 3 anos estudando profundamente essas materializações. E ele relatando, descrevendo, como se estivesse descrevendo rocha,
aço, madeira, o que for, né? Qualquer tipo outro aspecto físico da matéria. É um livro que depois foi traduzido para o português, ficou com o nome Fatos Espíritas. E é irrefutável, é inegável. Só você lê o livro. Não é um qualquer nome, é um cientista de altíssima envergadura. Então, ele publicou esse livro com esses achados, né? O final é até muito bonito, porque esse espírito que se materializava era uma jovem, era uma menina de aproximadamente 15 anos, 15, 16 anos, né? E ela, na hora de se despedir, ela puxa assim, o cabelo, né? Corta pedaços do cabelo, entrega para cada um. E foi uma cena muito emotiva para William Crookes, né? Porque ela falou que havia acabado o tempo dela, que esses fenômenos não iam poder se repetir e que vai sentir muita saudade dele, de todos os outros que foram muito bondosos com ela. Sim. Dizem que o médium que participa da materialização, os médios que participavam, eles não tinham, assim, eles enfraqueciam. Eu li um livro da irmã, não li todo não, irmã não sei o que, é uma médium. Sim, mas isso que você vai falar é verdade. A doação de fluido é tão grande. Não tem Zé Grosso, né? Zé Grosso, ele ia passar lá, ficava deitado numa cama, né? E ele ficava ali doando o fluido. As pessoas que estavam lá e testemunharam conseguiam ver os órgãos dele. O corpo ficava... Beça, né? Tanto é que um dos acidentes, né? Não sei se você lembra, um desses médios, ele era manco, né? Ele mancava de uma perna. Porque, na verdade... Parece que tocaram, né? A irmã Sheila, se eu não me engano, se materializou. Visível, corpo normal. Né? Aí depois teve uma outra materialização, a pessoa da plateia era aberta ao público, coisa de doido. A pessoa se levantou e tentou abraçar, né, esse espírito que estava materializado e aí quebrou a perna do médium, né? Por isso que a materialização já não convém mais, né? Não é só isso. É que, por exemplo, como Emmanuel deixou claro, né? Emmanuel uma vez se materializou, foi a última materialização do planeta, para você entender o nível de rigor do ordenamento de reestruturação, né? Emmanuel se materializa e fala com todos que isso não era o caminho para convencer e para transformar, né, a humanidade, e fala, olha, está encerrado aqui agora os princípios de materialização, não pode ocorrer mais. Porque é um dispêndio de energia muito grande. Esse dispêndio de energia muito grande foi patrocinado durante um certo tempo. Então, por exemplo, o médium que reencarna com esses fluidos a mais, isso não vem do nada. Isso está sendo patrocinado diretamente pelo Cristo. São luzes e potenciais do Cristo, que ajuda a fomentar e fornecer recursos para as nossas condições aqui inferiores, entendeu? Então não é de graça. Tem um objetivo maior, né? E sabia-se que estava chegando também no momento mais frágil da convivência social humana. Né? Estamos falando que isso foi anteriormente à Primeira Guerra Mundial e também um pouquinho para a Segunda Guerra Mundial. Se esses fenômenos permanecessem, iam querer tentar prender essas pessoas para usar para guerra, para fins bélicos. Vários médios foram presos, né? Não sei se vocês sabem disso, mas durante a Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, descobriram depois vários outros projetos, vários médios foram presos e torturados para tentar enxergar projetos do inimigo, fazer esse processo de emancipação da alma, para ir lá e observar o que o outro está fazendo. Porque tinham médicos que conseguiam se emancipar do corpo físico e descrever o que estava vendo, né? Então, mas isso foi feito por alemão é ruim, alemão é mau. Não, isso foi feito pelos americanos. Tem vários já documentários sobre isso. Então, imagina um princípio de materialização. Seria o cara vai lá e aciona uma bomba dentro do próprio guarnição, dentro do próprio grupamento oposto e assassina todo mundo, né? Então, o uso pro lado perverso e maldoso é bizarro, né? Isso sempre existiu e sempre vai existir, né? A mediunidade tem esse problema. A pessoa pode usar para o bem ou para o mal, fica à vontade. O gargalo é que
havia uma necessidade de interromper, né? E foi interrompido, nunca mais ocorreu como ocorria antes, né? E todas as casas espíritas que possuíam algum tipo de reunião de materialização, chamava até reunião, o nome modificou, né? Passou a se chamar reunião de efeito físico, onde o efeito físico buscado era tratamento espiritual, tratamento físico mesmo, né? Porque a gente sabe que um processo de cura, na verdade, é uma reestruturação do corpo perispiritual ao padrão de governança correto da estruturação atômica. Então, quando aquele espírito consegue reestruturar no perispírito a ordenação, a forma como tem que ordenar e governar as células, aquela doença ali some. Então, o espírita, quando vai se aprofundando mais sobre isso, começa a compreender e reconhecer esses valores, né? Mas, assim, com relação aos fatos, né, já existe muita coisa documentada. Né? E como é que você aceita sentar numa bancada e estudar sobre escala Celsius, escala Fahrenheit? Minha filha chegou em casa uma vez e falou assim: Nossa, pai, estudei sobre temperatura na escola, que não sei o quê, sobre a escala de temperatura. Eu falei: Filha, não existe escala de temperatura. Isso é uma invenção humana. Isso é um artifício para a gente monitorar o grau de vibração atômico dos átomos, que a gente identifica no nosso corpo como calor. Porque os nossos sensores corporais identificam como calor. Mas na verdade não existe nem sequer calor, né? O que existe é um grau de vibração atômica. Quando esse átomo está vibrando em alta frequência, a gente tem uma escala proporcional, porque Celsius é o nome de uma pessoa, Fahrenheit é o nome de outra pessoa, a escala R é o nome de outra pessoa. São escalas. A pessoa inventou essa escala e conseguiu um princípio físico que tivesse uma relação linear com o comportamento. Mas ele sai da linearidade, né? A gente sabe que o Mercúrio depois não consegue se expandir, né? Não consegue ter o coeficiente de expansão físico linear. Ele sai um pouquinho da linearidade em altas temperaturas que ele começa a evaporar, né? Então tem um monte de aspectos que a gente aceita. A gente aceita. Né? A gente aceita. Escala de temperatura, grau Celsius, grau Celsius. Você vai nos Estados Unidos, Fahrenheit. Mas é uma bobagem, é uma invenção humana. E a gente aceita de primeira, cara. Né? Você chega para um espírito, isso aqui é a temperatura, tá nem preocupado com temperatura. Para ele, talvez ele enxergue até infravermelho. Talvez a visão dele tenha infravermelho, né? Por exemplo, a cobra, alguns répteis, não enxerga como nós, né? Enxerga infravermelho. Igual aquelas câmeras que filmam a temperatura dos corpos, ele enxerga assim, ele vê um tom mais claro, um tom mais escuro e vê alguns tons com cores diferenciadas quando está quente. É assim que ele percorre atrás da sua presa, né? Ir atrás de uma presa. Enfim, mas aí a questão toda é essa. Se a gente aceita, é incrível, tudo que é com relação à física, química, às vezes até conceitos totalmente errados, né? Eu lembro do livro de ciência básico, foi do 1992, 93. Era uma tarde de quinta-feira, a gente vai lá, abre o livro de ciências e está escrito lá assim, que alguém já conseguiu fazer a fissão nuclear frio. Aí você fica assim, nossa, caramba, tava no livro publicado, todo mundo aceitou, o professor deu aula sobre isso. Aí você fica assim, e passa alguns meses depois, é tudo mentira. Até hoje a humanidade está tentando fazer essa fissão a frio e nunca conseguiu fazer, né? Mas não importa. No livro você pode contar, você pode falar, não precisa pedir desculpa que contou uma mentira, porque essa a forma da estrutura, né, do ensino no mundo, né? Não é no Brasil, é no mundo. Você pode enganar, você pode ludibriar, você pode escrever um monte de maluquice no livro, empurrar a goela abaixo para as pessoas vão ter que aceitar, porque se não aceitar, você está indo contra o Império contra-ataca, então você tem que aceitar. Então, agora, todo mundo é livre para correr atrás da verdade, né? Todo mundo é livre, não tem que impor a verdade a ninguém. Vai lá, tem o livro publicado, já tem tudo publicado, você aceita ou não aceita, não tem problema nenhum. Né? Então, já existe uma série de recursos já dispostos, disponibilizados e muito bem detalhados por pessoas realmente sérias e que está lá. Ué. E o certo é a gente apresentar com a mesma seriedade que o trabalho foi feito. Né? Ele deixa aqui, ó, não vos afasteis, né, das condições normais dos mesmos fatos.
Quem tá falando com isso? Não sai inventando um monte de maluquice, não, tá? Não fica tentando dar um grau de originalidade do seu pensamento, querendo contribuir para aquelas condições daqueles fatos que você está agregando e é totalmente alucinado o que você está falando. Foca só nos fatos e deixa quieto, né? Porque muitas pessoas falam, mesmo no meio espírita, normal. A pessoa tem fragmentos de informações, o restante ela completa com fantasias e sai falando um monte de asneira, entendeu? Acontece, aos montes. Mas essa pessoa, né, ela acaba dando argumentos para quem é incrédulo. A pessoa que não acredita em nada vê uma pessoa falando coisas totalmente alucinadas, né? Não, as mesas girantes voavam porque ali naquele local foi desligada a gravidade. Pô, não fala uma bobagem dessa, né? Pelo amor de Deus. Não tem, nada vai desligar a gravidade. O Cristo andando sobre a água não desligou a gravidade. Você viu o barco voando? Alguém viu água voando junto para o alto? É só assim. Tudo ia se colapsar. O mundo iria se colapsar. Automaticamente se desliga a gravidade num único ponto. Toda a água do planeta ia para o espaço. Instantaneamente. Um potencial numa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Ou seja, o inverso da gravidade. Então é lógico que não foi isso, né? É lógico que quando Jesus andou sobre a água, ele estava manipulando fluidos, outros fluidos. Ele conseguia equilibrar o peso com relação a esses fluidos sustentando o peso dele. Da mesma forma que os espíritos assim manipulavam as mesas girantes. Então, quando a gente começa a compreender qual é a física do fenômeno, a gente começa a compreender melhor o fenômeno e consegue manter argumentos lógicos, coerentes, com bom senso. Fala isso para uma pessoa que tem um pouco de conhecimento, mas a pessoa é incrédula, não acredita em nada. Você está fomentando mais argumentos ainda. Aí, eles ficam lá divulgando informações alucinadas para pessoas alucinadas. Mas não foi isso, né? E Erasto deixa isso claro. Não vá rechear de argumentos para os incrédulos, né? Porque ao invés de convencê-los, você vai criar vai munir de informações que não tem nada a ver com nada, né? Eu desde que uma amiga minha falou que fez uma aula de yoga e viu uma pessoa levitar, eu ri da cara dela, até hoje eu me envergonho disso. Pode acontecer, pode acontecer. Alguns indianos faziam esse fenômeno, mas talvez não era consciente. Chico também, quando dormia. Ele não estava. Exato, ele não estava pensando em fazer isso, entendeu? Às vezes acontece inconscientemente. Que o item 99 vai falar um pouquinho sobre isso. Né? O nosso horário já avançou muito. Eu não queria avançar para o item 99, a não ser que vocês queiram avançar rapidinho. Esse trechinho aqui. Ele vai começar a falar um pouco sobre isso, né? Podemos? 2 minutinhos de fecha esse item. Mas será que vai dar tempo de conversar direitinho? É porque depois ele começa com as perguntas, então, né? Tá, vamos nesse trechinho até para no 1, né? Para aqui na primeira pergunta, porque aí vai começando as perguntas, onde quem vai estar ajudando a responder vai ser o Erasto. Erasto vai se meter e vai ajudar a responder como o fenômeno ocorre, né? Porque vão vir perguntas específicas sobre isso. Ele vai chegar e falar o seguinte, vamos lá, item 99. O fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável, e é que alguns médiuns só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Olha só que isolamento doido, hein? É uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito. Ele consegue se isolar do próprio perispírito. É uma coisa meio doida, né? Há uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, de ambos, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários, tal o caso dos transportes de que temos sido testemunha. As perguntas... Olha, Tosélio, você então tá nessa aí, ó. Não, mas já aconteceram muitas coisas comigo doida, mano. Eu não vou nem ficar contando aqui, não, que... Deixa pra lá. Sandra que sabe. Viu como é que eu já peguei, ó? Você rolitou já? Não. Que eu saiba, não. Por ser sonâmbulo, não vou saber nunca, né?
Não, não, não. Longe de mim. Mas daí Sandra conta. Não, outros fenômenos que aconteciam, né? Ia pegar num copo, o copo explodia. Coisas que. Eu falei, nossa senhora, deu ruim. Coisas que acontecem que você vê que tá além do controle, né? Enfim. Mas vamos lá, olha só que ele vai comentar. As perguntas que se seguem foram dirigidas ao espírito que os operava, que os operara, operou o fenômeno de transporte. Mas as respostas se ressentem, por vezes, da deficiência dos seus conhecimentos. Ou seja, o espírito não tinha consciência plena do que estava fazendo. Né? Quando a gente adoça um copo, quando você pega um copo de suco e bota açúcar, você não sabe o que está fazendo. Você você não sabe explicar quimicamente. Quando você cozinha um alimento, você não sabe explicar fisicamente o que está fazendo. Você sabe dizer que o que está cozido não está. Entendeu? Submetemos-las ao espírito Erasto. Então ele faz essas mesmas perguntas ao espírito Erasto. Porque no início esse espírito não conseguia explicar. Muito mais instruído do ponto de vista teórico. E ele as completou, adiantando-lhes notas muito judiciosas. Um é o artista, o outro o sábio, constituindo a própria comparação dessas inteligências um estudo instrutivo, porquanto prova que não basta ser espírito para tudo saber. E Kardec é sempre brilhante nessa percepção dele, né? Ele percebeu no começo que ouvir uma resposta mais elaborada não pode ter sido o mesmo espírito que respondeu. Não pode ter sido o mesmo espírito. Como é que ele pescou isso, né? Ele já sabia que o Erasto estava se metendo e dando uma explicação mais detalhada, né? Ele captou, né, com relação às próximas perguntas que vão ocorrer. Aí a gente inicia. Então, quem tem um sonâmbulo em casa pode passar por certas situações, né? Então, porque é um doador de fluidos. O que ele quis dizer com relação a isso é que não é no sentido de doação simples de fluidos, né? Quem é sonâmbulo, ele já tem uma certa facilidade em se desprender. Ele se desprende com facilidade. Se vai ser agregado a esse espírito, na condição dele do perispírito, um fluido universal, que é a constituição do perispírito, alterado, ou seja, para produzir certos fenômenos, para gerar certas atividades, aí no caso, é isso que ele está falando. O médium pode, se ele tem essa capacidade, que o sonambulismo é uma capacidade anímica, é da alma. Não tem nada a ver com o perispírito, não tem nada a ver com o corpo físico, é da alma. Aquela alma consegue se desprender. Não se sabe por quê. Eu já cacei N livros, você não acha literatura especializada sobre o assunto. Mas ele consegue se desprender com extrema facilidade. Não se sabe qual é o motivo disso. Você já desencarnou várias vezes em situações extremamente violentas, várias e várias vezes, e aí se desprende com mais facilidade, vai saber. Tem N motivações, mas nunca vi uma explicação objetiva e detalhada. Se desprender é o corpo e ele... Não, olha só, ele deixou claro que era ambos. Ele deixou claro que é ambos, ó. Por isso eu quis destacar essa questão. Há no sonâmbulo um desprendimento natural. Corre com naturalidade, ele não está nem pensando sobre isso. Uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito. Ele consegue criar um isolamento entre o espírito e o perispírito. É como se ele observasse o perispírito como mais uma capinha de plástico, entendeu? É como se fosse, por exemplo, você vê uma capa, uma película protetora de celular e tá lá dentro do celular. E a parte do processador e memória se desloca da capa da estrutura e da capa mais externa, inclusive da capinha mais transparente. Mas aí a outra... Deixa a Lúcia perguntar, vai. Pode falar, Lúcia. Deixa eu perguntar uma coisa. É como se você tivesse assim... você vendo você fazer uma coisa e, ao mesmo tempo... não sei se você vai entender. Por exemplo, digamos que eu esteja varrendo uma casa, mas eu vendo eu fazer isso, é isso que você está falando? Não. O que eu estou falando aqui é o desprendimento. É um desprendimento... sai do corpo com extrema facilidade.
Ele ocorre realmente um desprendimento do corpo físico. Mas esse desprendimento que está falando é inclusive do espírito. O espírito não está prisioneiro, muito preso ao perispírito. É algo até estranho. Isso não é o desdobramento que você está falando, não. Não. Isso não é desdobramento. Porque desdobramento você tem uma percepção sensorial, anímica. A alma percebe, ela enxerga, ela olha com o olhar do espírito, certo? Uma percepção anímica. Esse desprendimento que eu estou falando aqui do sonambulismo é que, por exemplo, ele pode estar em algum lugar, o nível de desprendimento que ele está falando aqui é muito mais pesado, sem necessitar de percepções físicas, né? Nós temos as 5 percepções, né? Que são treinamentos para a alma. Visão, audição, isso tudo são treinamentos para a alma. Mas a alma em si, ela não precisa enxergar. O espírito, a parte espiritual, ela não precisa ver, ela não precisa ouvir. Espíritos que já alcançaram altíssimo nível de evolução, eles não têm forma física. Espíritos puros, os chamados espíritos puros, eles não têm forma física. Ele absorve a forma física do ambiente onde ele vai. Então, se ele vai para um lugar, terra, ele tem que absorver elementos do fluido universal do planeta. Matéria característica daquele planeta. É como se a consciência dele pudesse vagar com mais liberdade, entendeu? Por que isso acontece, eu não sei também. Tô sendo sincero, não sei. Porque ele está deixando isso claro. Uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito. Ele não falou isolamento do perispírito. Ele falou que é dos dois. Do espírito e do perispírito. Os dois conseguem se isolar com extrema facilidade do corpo físico. Extrema facilidade. Você pode quebrar um vidro perto de mim. Você pode bater a marreta. Eu não vou ouvir. Mas às vezes eu posso sentar e começar a falar com você e conversar com você. Sandra às vezes fala isso, faz comigo. Poxa, eu acordei assim, assado, falei com você. Você foi lá, não sei o que, escovou o dente. Eu não. Tá fazendo coisas, às vezes, automáticas. Inclusive, ele consegue mandar mensagem pro corpo físico e falar, faz isso automaticamente, responde isso automaticamente. É como se ele jogasse uma inteligência artificial no corpo físico e falar, fica interagindo aí, enquanto eu tenho outras coisas para fazer. É estranho isso. É um nível, entendi. É diferente. É totalmente diferente. Porque tem desdobramento, digamos assim. Até se... O desdobramento... Eu falo por mim, né? Sim. É porque se alguém fala alguma coisa perto de mim, rapidamente eu acordo, entendeu? Eu não pode nem falar um pouquinho mais alto que eu volto ao normal em um segundo. Não, eu não acordo de jeito nenhum. Eu fiquei em dúvida. Tá. Teve uma época, eu lembro da minha juventude, né? Eu lembro da minha juventude que eu passava sufoco, né, para acordar cedo. Porque eu botava o relógio no lugar, o despertador, só que aí começava a tocar. Quando tocava o despertador, eu levantava sonâmbulo e desligava o despertador e voltava a deitar. Outras pessoas já viram eu fazer isso, mas eu não estava consciente, não. Nem um pouco consciente. Até virei motivo de chacota em casa, claro, né? Fiz se fingindo de sonâmbulo só para dormir mais. Falei, não lembro disso, não foi eu que eu desliguei, não. Aí depois eu pedia para algumas pessoas, dormia mais cedo, pedi para a pessoa mudar o relógio de lugar. Né? Como é que você vai enganar a sua própria consciência, né? Você não tem como esconder um relógio de você mesmo. É complicado, né? Então eu pedi, eu vou botar o despertador, faz o seguinte, eu vou botar aqui, mas você não me conta, bota em outro lugar, mas deixa perto aqui, e que eu tenho que levantar e andar. Mas às vezes não funciona. Eu levantava, andava, achava o relógio, desligava e voltava a deitar. Totalmente sonâmbulo. Entendeu? Estranho, né? Meus pais tinham pavor, né? Pavor total. É uma coisa muito estranha. Acontece assim os fenômenos esquisitos. Mas meus pais tinham um pavor absurdo, né? Eles escondiam faca da casa, escondiam a chave, tinha medo de eu abrir a porta e ir embora, né? Porque eles disseram que uma vez eu sentei, estavam conversando, alguma coisa aconteceu, estavam conversando 2h pouca da manhã, aí eu levantei, né? Vesti o uniforme da escola, sentei na mesa e fiquei conversando com eles. E eles não sabiam que eu estava dormindo. E eu ri com eles, disseram que eu ri com eles, que eu falei com eles, olho aberto e tal, conversando, não sei o que lá. Aí eles só perceberam que eu estava dormindo
Quando eu falei assim, mas vocês vão tomar o café da manhã agora? Se vocês forem, eu quero também. Aí eles tomaram susto, né? Gelou. Quem é esse louco aí? 2 da manhã querendo tomar café da manhã. Aí a gente, não, é melhor você ir deitar. Ah, pra ir deitar? E assim, tudo aceita, engraçadão, né? As crianças já sabem disso, né? Às vezes, quando durmo mais cedo, elas querem dormir até mais tarde, quer ver um filme até mais tarde, elas esperam dormir, vão lá e falam comigo, né? Aí eu sempre falo, sim, pode ver, sim, pode comer. Aí eu falei, poxa, vocês não podem fazer isso comigo, e trapaça, né? Rapaz, as crianças são muito espertas. Não é fácil, não. Mas vamos lá, gente, porque a hora avança, né? Você faz pra gente então, Ana, a prece de encerramento? Faço sim. Então vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, todos esses ensinamentos, que possamos abrir mais, Senhor, a nossa mente, o nosso coração para receber e aproveitar, Senhor. Agradecemos muito essa reunião, que possamos estar sempre unidos com o objetivo sempre de aprendizado para nos melhorarmos e aprimorarmos, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Com esta prece, pedimos igualmente, Senhor, para darmos por encerrada a reunião do Estudo do Livro dos Médiuns, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Ô, Tosélio, sim.